Bom dia, meus amores. Como prometido, vim hoje falar um pouquinho sobre as enzimas de emagrecimento. E por que eu decidi hoje falar sobre isso? Porque aconteceu um caso aqui ontem, muito engraçado e ao mesmo tempo para chamar a atenção, porque a gente sempre dá as orientações para vocês com relação aos resultados das enzimas, e vocês acabam se enganando. Na verdade, eu não sei se enganar é a palavra certa. Mas vocês esperam muitos resultados clínicos e sem esforço, tá? E as coisas não são assim. A primeira pergunta que vocês sempre me fazem com relação às enzimas é o quê? Quais são as substâncias que a gente utiliza dentro das enzimas? Cada kit de enzima que a gente utiliza, ele vem com 4 substâncias, tá? Uma delas é a lidocaína, para diminuir a dor. A segunda, ela é um termogênico. A terceira, ele ajuda a quebrar a gordura. E a quarta substância, ela é normalmente uma substância para diminuir a vontade de comer, tá? A ansiedade pela comida. Então, na maioria das vezes, sempre tem L-carnitina, cafeína, triptídeo, enfim, algumas substâncias. A escolha dessas substâncias, ela vai de acordo ao tipo de gordura de cada cliente, tá? Então, se é um cliente que ele tem uma gordura mais consistente, mais enrijecida na área do abdômen, vai ser um tipo de enzima para fazer quebra dessa gordura específica. Se é um cliente que ele tem uma gordura mais flácida, mais molenga, normalmente acontece a partir dos 40, 50 anos, a gente tem um tipo de enzima específica para fazer quebra dessa gordura. Se é um pé de barriga mínimo, a gente tem um tipo de enzima específica para essa gordura. Se é um culote, que é uma gordura específica, tá? Que é a mais difícil de ser quebrada, a gente tem uma enzima específica também para essa área. Então, cada área do corpo, a gente tem uma enzima específica para essa quebra. E basicamente essas enzimas, elas são as mesmas substâncias que normalmente a gente compra em academia, tá? Em loja de suplemento, na verdade. Então a L-carnitina que a gente tem dentro das enzimas é a mesma que a gente utiliza em comprimido, em pó, das casas de suplemento. Porém, são enzimas que ela tem alta concentração, ou seja, é muito mais fácil você ter a quebra de gordura com a parte de intradermoterapia, com essas enzimas, de que você passar o mês todo tomando L-carnitina. Assim como tem o BCA, assim como tem os termogênicos, então as substâncias são muito semelhantes. O que difere muito é a concentração, tá? Porque na enzima, naquelas ampolinhas que a gente quebra para montar o kit de vocês, elas são concentradas, tá? O que é diferente. E aí, qual a principal orientação que eu dou para vocês? É comprovado em artigo científico, que é o que eu sempre falo, em teoria científica, que realmente essas enzimas vão dar resultado. Vocês veem aqui diretamente postar resultados incríveis de emagrecimento, de perda de medidas com as enzimas. Assim como você perde tomando se fosse de casa de suplemento, ou também não, tá? Existem casos também aqui que não tem perda de gordura. Mas por que não existe essa perda de gordura? Porque assim como qualquer dieta, assim como qualquer emagrecedor, assim como qualquer enzima, assim como qualquer produto de casa de suplemento, a gente primeiro tem que lembrar que existe a quantidade de calorias que a gente ingere por dia, tá? Existe a quantidade de calorias que a gente perde no dia e que a gente ingere, que a gente perde, e esse cálculo tem que dar mais para perder durante o dia inteiro do que para você ingerir. Porque se você ingere mais do que você está perdendo, você não vai conseguir ter resultado de emagrecimento. Então, eu sempre falo com relação às enzimas exatamente isso. Não adianta, gente, de verdade, eu falo isso primeiro porque eu tenho que falar como profissional e segundo porque eu não gosto de enganar vocês. Vocês sempre sabem que eu jogo muita realidade para vocês. Então, todo mundo que vem aqui fazer enzima, eu sempre falo, tem que cumprir uma dieta balanceada. Não é para você fazer dieta, jejum intermitente, passar fome, não é. Mas tem que ter uma dieta balanceada. Qual é essa dieta balanceada?
Obviamente que você precisa ir para um nutricionista se você quiser, e obviamente que você pode fazer o que é básico e o que a gente já sabe: raízes, verduras, frutas, evitar a questão de, quem sabe hoje, da lactose, diminuir a ingestão de glúten, carboidrato, tá? Refrigerante, fritura. E fica opcional a gente fazer isso ou não, tá? E aí eu falo pra vocês, a enzima, ela vai queimar aquilo ali que você veio fazer o protocolo para queimar, aquela gordura localizada que tá ali. Porém, se você tiver uma alta ingestão de alimentos que não tá dentro do seu pacote de uma dieta, vamos supor, churrasco no final de semana, cerveja, refrigerante, fritura, ela vai queimar aquilo que você está ingerindo. A depender da quantidade, ela não vai nem conseguir queimar tudo aquilo que você ingeriu, tá? Mas ela vai tentar. Então, quando é que a gente sabe que o cliente ele não está seguindo uma dieta? Quando ele vem para aqui depois de uma sessão e ele tá com as mesmas medidas ou um pouquinho mais, tá? Então não adianta chegar aqui e mentir pra gente e dizer: ah, não, eu tô fazendo dieta, por que não tá tendo resultado? Porque a gente sabe quando é que não tá tendo resultado, tá? Quando o cliente emagrece, a gente sabe que o cliente realmente está seguindo uma dieta, não é uma dieta rigorosa, mas uma dieta básica de uma alimentação saudável, onde você consegue perder, fazer a quebra muito mais da gordura do que realmente o que você está ingerindo. E aí, por que eu tô falando isso? Porque a cliente de ontem, que inclusive foi muito engraçado, ela perdeu medidas na área de glúten que a gente estava fazendo, interno de coxa, externo de coxa, e ela perdeu da parte posterior dos seios, que é aquela gordurinha que a gente tem aqui atrás do sutiã, porém ela ganhou medidas na parte abdominal. E aí eu perguntei a ela: qual é a alimentação? Ah, não, eu tô fazendo uma alimentação normal. Sim, mas qual é a alimentação normal? No momento que o cliente gagueja, o cliente demora de dizer qual foi a alimentação, é porque ele tá criando uma alimentação na cabeça. Porque quando a gente está se alimentando direito, no momento que eu te pergunto, você sabe dizer: não, eu comi essa semana salada, carne, frango, peixe, enfim. Se a cliente começa a gaguejar, a gente sabe que tem uma coisa de errado. E aí ela ontem começou a gaguejar, e ela sabe, porque eu falei com ela isso. Começou a gaguejar e eu falei: já sei que tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a apertar ela. E aí perguntei, inclusive, da alimentação do final de semana. Ela faz mal comer um pão uma vez na semana. Comi um pão, acho que foi no sábado. E aí é exatamente isso, né? É a junção de eu comer um pouquinho daquilo todos os dias. Aí eu comi o pão no sábado, aí domingo eu saí pra comer um peixe. Aí eu fiz: tá, e você bebeu o que pra comer com peixe? Ah, bebi refrigerante. Para não beber cerveja. Olha a desculpa que a nossa mente cria: eu bebi refrigerante para não beber cerveja. E aí eu comentei com ela: tá, lá não servia suco? Aí ela começou a rir. Aí eu fiz: a opção do cliente é a escolha dele, tá? Ele sabe que ele tá pagando por um protocolo, que ele precisa queimar a enzima. E ele pediu refrigerante quando ele sabia que, se ele realmente quisesse se esforçar um pouco, ele pediria suco, até porque essa cliente em específico, ela não tá fazendo atividade física. Tem algumas clientes que fazem. Então, ela já tá na base do sedentarismo, comendo pão, que a gente sabe que é carboidrato, que tem lactose, que tem glúten. Saiu no final de semana, tomou refrigerante. A gente sabe que hoje a latinha em si do refrigerante, ele tem meio copo de açúcar, tá? Então, assim, não, vocês pagam por uma coisa para se enganar. Ah, não, eu vou comer um pedaço de pão hoje só. Ah, eu vou comer um copo de refrigerante hoje só. Ah, eu vou comer um pedaço de chocolate. E são essas pequenas ações que fazem com que você não tenha resultado durante a semana. Porque a enzima, ela vai estar tentando queimar aquilo que você está ingerindo para você não engordar. E aquilo que já está lá, ela não consegue queimar, tá? Porque o efeito dela dá para queimar só o que está sendo ingerido. Então, eu sempre aviso isso para vocês: não se enganem esperando o resultado da gente. A primeira coisa que eu aviso a vocês é com relação à questão da alimentação. Eu nem falo que a atividade física é algo obrigatório, porque você consegue queimar gordura mesmo sem atividade física na parte de enzima, de intradermoterapia, tá? Logicamente que se você treinar, o resultado vai ser potencializado, mas não é obrigatório. Porém, além de não treinar, você não ter uma dieta balanceada não vai te trazer resultados, tá? Então, continuando a falar das enzimas, né, e dos resultados que a gente tem,
Eu sempre falo para vocês, a gente tenta trazer o que tem de melhor no mercado. Então, as enzimas que a gente usa são as melhores enzimas que tem e que realmente dá resultado, porque a gente já viu o resultado aqui na clínica, para quem tem um mínimo de esforço. Porque aqui dentro da clínica, ainda não fiz o protocolo de enzimas, que eu poderia ser a pessoa mais fitness do mundo, por ter acesso à questão das enzimas e a outros procedimentos. Primeiro que eu não gosto de furada, né? Mas, porque até então eu não estava com um foco de emagrecimento, quem me acompanha aqui sabe disso. Então não adianta eu estar me furando para estar comendo o que eu estava me alimentando nos últimos meses, de julho para cá. E só agora então que eu voltei realmente à atividade física, à alimentação certinha. E para você ver até sem a própria enzima, eu já noto diferença realmente na questão do emagrecimento. Imagine se eu estivesse fazendo as enzimas. Então tudo é foco. Infelizmente, a gente acha que só o protocolo estético ele vai auxiliar. Não vai, gente. Realmente, qualquer protocolo estético, pode ser uma limpeza de pele, pode ser uma massagem relaxante. Se a gente não tiver a ajuda do cliente, a gente não vai chegar a um resultado, tá? Então, não esperem um milagre da gente, porque se você não tiver com foco nisso, você vai perder seu dinheiro. E aí, eu me preocupo exatamente com isso. Da gente não chegar a um resultado e o próprio cliente perder dinheiro. Deveria estar preocupada com isso? Não deveria, porque a minha parte eu estou fazendo. Mas eu me preocupo em mostrar para vocês que realmente a gente precisa de vocês nessa questão quando é perca de medidas ou perca de gordura. Porque não adianta a gente estar aqui usando o melhor aparelho que a gente tem, que é a ultrassom de terapia combinada da Ecos, que é o melhor do mercado. Não adianta a gente estar usando a melhor enzima do mundo se você está chegando em casa e não está seguindo pelo menos uma dieta básica, tá? Outra coisa que a gente fala, tem muita gente, quando a gente fala assim, tenta fazer uma atividade física, acha a maior dificuldade do mundo. Tem muita gente que não gosta de fazer musculação, tem muita gente que não gosta de fazer cardio. E eu sempre falo que sempre existe alguma atividade que vai te agradar. Uma das desculpas que a gente ouve hoje é que é porque eu trabalho o dia todo, quando eu saio não dá pra ir pra academia, a academia tá cheia, não quero. E existem muitas atividades que hoje você consegue fazer dentro de casa, sem precisar realmente de uma desculpa para não fazer. Então, hoje você pode pular corda e 30 minutos de corda, você consegue perder muita caloria, tá? É quase o trabalho de 1h30 de academia. Hoje a gente tem vários canais no YouTube de dança. Então, eu não gosto de pular corda, mas eu gosto de dançar. Coloca lá um dos fit dances da vida e vai fazer 1 hora de dança. É uma atividade física e você pode se divertir dançando, aprender a dançar, aprender uma coreografia. Hoje tem a Aerohit, tem vários canais no YouTube de Aerohit, que é uma mistura tanto de cardio quanto de atividade muscular. Então você consegue fazer as duas coisas. Hoje também tem a atividade muscular em casa sem equipamento, no YouTube também. Então, então eu quero pegar massa, não gosto de fazer cardio, mas eu quero pegar massa. Você pode fazer essas atividades. Então, tudo hoje é uma desculpa, tá? E a gente não tem, porque a gente tem tudo dentro de casa. Não tem equipamento, vai pro YouTube, não gosto de fazer com musculação, tem dança. Não gosto de fazer dança, tem o Aerohit. Então, tudo hoje a gente consegue se adaptar. Não gosto de fazer nada disso. Vai fazer uma corrida em casa, corre da garagem pro portão, do portão pra garagem. Sabe? Hoje existe várias formas de manipular e eu sento com o cliente e falo e tento convencer o cliente a fazer uma dessas atividades que realmente vai agradar ele. Tônia, eu não sei qual que eu vou gostar disso aí. Faz um teste, todo dia faz uma atividade física diferente para ver qual que você realmente vai sentir prazer em fazer. E para aqueles que realmente não querem fazer atividade física, realmente seguir pelo menos uma alimentação balanceada, tá? Falando ainda dos resultados provisórios e futuros com relação às enzimas. E novamente, assim como a academia, assim como emagrecedores, assim como as enzimas, nada é permanente, tá? E por que eu falo isso? Porque eu escuto isso diariamente, não só das enzimas, mas do emagrecedor, de um dos emagrecedores que vocês sabem que a gente divulga aqui há mais de 3 anos.
As pessoas acham que eu vou tomar agora uma caixa, sei lá, vou perder 10 quilos e quando eu parar eu posso voltar a beber, eu posso voltar a comer churrasco, eu posso voltar a comer pizza, que eu não vou voltar a engordar. Gente, não é uma cirurgia plástica. Não, nem cirurgia plástica hoje, na verdade, traz um resultado definitivo. Porque se você voltar a comer, você vai voltar a acumular gordura, voltar a distender abdômen. E o que é pior, né? Já se for uma cirurgia, uma abdominoplastia, por exemplo, que você puxou o tecido, você voltar a engordar e você tiver que fazer outra cirurgia, seu tecido já vai estar bem mais sensível, bem mais fino, e talvez até a cicatriz não fique tão bonita, por causa da distensão que aquele tecido já tem, ele não segura o ponto. Então, hoje nada é definitivo. Então, esqueçam isso de, vou fazer enzima, vou emagrecer, vou ficar lá bonitinha e depois vou voltar a comer tudo e vou continuar magra. Não existe, eu não sei em que matemática vocês conseguem colocar isso na cabeça, tá? Nada é definitivo. Assim como o emagrecedor, assim como as enzimas, se a gente voltar a comer, gente, o produto ele não fica ali no corpo o resto da nossa vida. Ele vai ser eliminado junto com a parte líquida ou com a parte sólida que a gente ingere, tá? Ou por xixi ou pelas fezes. E chega um momento que não tem mais nada ali para perder, porque a própria medicação, o próprio produto já saiu todo do organismo. Então, se eu voltar a comer besteiras, as coisas fora da dieta, obviamente eu vou voltar a engordar, tá? E aí a gente teve um caso desse aqui, inclusive, de redução de papada, que na verdade foi um pós-cirúrgico de papada. E eu conversando com ela, e ela me falando, né, que gostava de comer e só falava de comida. E aí eu falei, você sabe, ela fez uma cirurgia, retirou gordura e papada. E aí eu fiz, você sabe que se você voltar a comer tudo isso que você tá me falando, você vai voltar a ter papada. Porque papada é gordura. Se a gente come besteira, a gordura ele vai voltar a ser armazenada onde ele mais tem probabilidade. O médico não me disse isso não. Então, eu sei que na cabeça de muita gente funciona dessa forma. Vou fazer cirurgia, vou fazer enzima, vou usar o produto lá, perder 10 quilos e vou parar e vou continuar magra pro resto da vida. Não existe. Continuar magra pro resto da vida é uma rotina diária de alimentação, atividade física e, logicamente, associada à estética. Eu sempre falo dessa tríade, tá? Então, não existe mágica, gente. Esquece isso. A gente teve também um caso aqui que é muito parecido com a de ontem, de uma cliente que estava fazendo, inclusive ela estava tendo um ótimo resultado de emagrecimento. E teve um final de semana que ela voltou um pouquinho mais gorda, e eu comentei, você fez o quê? Ela, eu só tomei um copo de vinho. E quando ela falou isso, eu associei o vinho ao final de semana, que era feriado. Aí eu fiz, tu comeu caruru. Ela, eu não ia comer não. Então é o que eu sempre falo, eu não ia comer não, vai. Tá? Eu, quando tava com aquele problema do intestino, do estômago que eu comentei com vocês, eu tive o feriado da Semana Santa e eu não comi porque eu sabia que eu não podia comer. Então, a opção de você comer ou não é totalmente do cliente, o resultado também, tá? A gente não pode fazer mágica se o cliente também não ajudar. Felizmente, a mente da gente é traiçoeira, tá? E essa questão da gente, eu vou comer hoje, só hoje eu vou comer um pão, só amanhã eu vou tomar um refrigerante, só amanhã eu vou fazer isso. Realmente acaba traindo a gente, traindo os resultados. Só que quem perde isso não é a gente, tá? Que eu, como profissional, eu tô aqui, já recebi o valor do protocolo de vocês e tô fazendo o que eu posso, no máximo que eu consigo, para realmente ajudar vocês. Mas o dinheiro é de vocês, quem tá gastando é vocês. Então, quem tem que ter o maior foco disso tudo é vocês, não é eu, não sou eu. Então, não acreditem que, não perdi medidas é porque o profissional, falando no geral, para todos os profissionais da estética, não perdi medidas é porque a enzima não presta, porque o profissional não presta, não. Botem na cabeça de vocês que vocês também não estão ajudando, tá? Que se vocês não tiverem com a alimentação adequada, vocês não vão para lugar nenhum. E aí vocês só estão gastando dinheiro, certo? Consciência é a melhor coisa que tem. Beijo!